Tá ok, pode ficar à vontade. Sim, como a gente estava dizendo, a gente é o filho do pastor Expedito, a gente mora aqui no assentamento Catalunha. O irmão nos convidou para trazer uma palavra para os irmãos, e eu quero deixar aqui um texto, eu vou tentar ser rápido, porque a internet parece que não está querendo cooperar muito. Aqui em Marcos, no capítulo 5, vamos ler aqui o versículo 21, a Bíblia diz assim, Marcos 5, 21, texto muito conhecido de todos nós, e eu quero destacar apenas algumas verdades aqui neste momento. Marcos, capítulo 5, versículo 21, diz assim, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluía para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo. Versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. No verso 35. Meus queridos, a palavra de Deus diz que Jairo foi até Jesus. Quais as circunstâncias que levaram Jairo até Jesus? Uma crise. Sobretudo, uma crise familiar. A filha, a única filha de Jairo, que tinha 12 anos de idade, estava moribunda, estava enferma, estava, como alguém diz, com o pé na cova, entre a vida e a morte. E Jairo, como um pai que amava sua filha, Jairo, como um pai que queria ver o bem da sua família, ele se levanta para buscar ao Senhor. Qual a primeira lição desse texto? Eu gosto de dizer, eu ouvi certa feita, e gosto de repetir essa frase, que às vezes o sofrimento nos aproxima de Deus. Às vezes o sofrimento pavimenta o nosso caminho até Deus. Eu conheço muitos casos de pessoas que chegaram até a igreja quebradas, destruídas, espiritualmente, psicologicamente, enfrentando lutas, adversidades, problemas, e até depressão. E começaram a ouvir a palavra de Deus, participar de momentos de oração. E Deus, de fato, restaurou a saúde dessas pessoas. Hoje elas estão de pé. Quando elas chegaram até Deus? Numa crise. Então, quer dizer que a crise pode ser uma oportunidade para Deus manifestar a glória dele, a presença dele na minha e na sua vida. Dito isto, deve ser dito, eu e você temos algo em comum com Jairo. Aí você vai me perguntar, o que eu tenho em comum com Jairo? Todos nós temos crises. Todos nós temos adversidades. Uns maiores do que outros, talvez. Uns na área psicológica, outros na área espiritual, outros, às vezes, é um filho que foi criado no Evangelho, criado ouvindo a palavra de Deus e hoje está distante dos caminhos do Senhor. Mas eu quero encorajar você a não desistir desse filho, a não desistir dessa filha, a não abrir mão com facilidade daqueles que são herança do Senhor dados a ti. Não abra mão deles. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Não desista dos seus familiares. Jairo foi até Jesus e se prostrou diante de Jesus. As crises da vida devem nos levar aos joelhos, devem nos levar à oração. As crises da vida devem nos levar a orar. Jairo se prostrou diante da crise. Segunda coisa, Jairo suplicou insistentemente a Jesus. Nós precisamos aprender isso também. Às vezes você está enfrentando um problema e você ora uma vez, não resolve rapidamente, aí você desiste. Aprenda uma coisa, seja insistente. Suplicou insistentemente. Jesus disse em Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e a porta abre-se-vos-á. Não pare de orar. Já diz o reverendo Hernandes Dias Lopes que a oração muda as circunstâncias. A oração muda o quadro. A oração muda a história. Ezequias, em outro texto bíblico, capítulo 38, Isaías estava doente. Uma doença mortal. E foi dito para ele que ele ia morrer. E ele não tinha nada ali senão a parede. Ele se virou para a parede. Chorou abundantemente. As lágrimas molharam seu rosto. E ali Deus mandou o profeta Isaías voltar e dizer assim,
O Senhor ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas e acrescenta aos anos da tua vida 15 anos. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que ouve oração, o Deus que vê as nossas lágrimas, o Deus que nos dá vida, o Deus que muda o quadro, o Deus que muda a situação, o Deus que opera e vai além da medicina. Agora você precisa suplicar insistentemente. Não pare. Suplicou insistentemente. Outra coisa que Jairo disse: a minha filhinha está à morte. A fé não ignora os problemas. A fé não ignora a existência da crise, da adversidade. Não, mas ela crê que Deus é poderoso para fazer além dos problemas, além das crises. O Salmo 37, no versículo 5, diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou, em outra versão, diz: tudo ele fará. Entregue a Deus a sua crise. Entregue a Deus a sua adversidade. O que a medicina não pode fazer, Deus pode. Eu acho lindo aquele texto de Romanos 4, que diz assim, que Abraão creu no Deus que dá vida aos mortos e que chama à existência as coisas que não existem. Louvado seja Deus. Abraão creu num Deus que dá vida aos mortos e que chama à existência as coisas que não existem. Esse é o meu, esse é o seu, esse é o nosso Deus. Já disse outra coisa, ainda no versículo 23. Vem, impõe as tuas mãos sobre a minha filha, para que seja salva e viverá. Meu querido e amado irmão, Jairo cria no poder do toque das mãos de Cristo. Jairo cria no poder do toque das mãos de Jesus. Alguém disse certa feita: olha, o teu problema, esse teu filho, essa tua casa, essa tua causa, é muito difícil. Só a mão de Deus. Se preocupe não. A mão de Deus é poderosa para reverter todo e qualquer problema. A mão de Cristo é poderosa. O leproso, lá no capítulo 5 de Lucas, chegou até Jesus, num estado terminal, cheio de ferida, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, o corpo cheio de feridas. E ele disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar? Jesus disse: se eu quero. Estendeu a mão, tocou naquele homem e disse: seja limpo. Alguém em Marcos 7 trouxe um homem até Jesus, surdo e gago. E alguém pediu: Jesus, estende a tua mão. Jesus precisou colocar só o dedo ali na língua daquele rapaz e olhou para cima e disse, respirou, Jesus respirou e disse: efatá, que quer dizer abra-se. E os ouvidos daquele homem que não ouviam se abriram. O empecilho da língua se soltou e ele começou a falar desembaraçadamente. O que eu quero dizer com todos esses textos? Eu quero dizer que em todos eles Jesus estendeu a sua mão de poder, a sua mão de autoridade. Então creia neste momento que a mão do Senhor está tocando na sua vida, está tocando na sua saúde, está tocando na tua família, está tocando na sua vida, na sua casa. A mão do Senhor, já eu disse, eu creio que se o Senhor colocar a sua mão sobre a minha filha, ela será salva e ela viverá. E o resultado do clamor, versículo 24, Jesus foi com ele. Quando nós clamamos, ele nos ouve e ele vai. Ele vai onde nós não podemos ir. Ele chega onde nós não podemos chegar. E eu vou adiantar aqui, por causa da questão do tempo. Enquanto eles estão indo, alguém chegou, vinha vindo da casa de Jairo. Jesus e Jairo estão a caminho da casa e alguém está saindo da casa. No versículo 35. E alguém disse: olha, Jairo, a menina já morreu. Não adianta mais incomodar Jesus. Não adianta mais incomodar o mestre. É como quem diz assim: está tudo perdido. Só que Jesus disse no versículo 36, sem acudir a tais palavras, Jesus disse: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Eu quero lhe encorajar a tomar posse dessa palavra. Jesus disse para Jairo: Jairo, não creia no que as pessoas estão dizendo. Não creia no que eles estão dizendo. Creia no que eu estou te dizendo. Nós precisamos escolher em quem nós vamos crer. Porque às vezes o homem, o ser humano vai dizer: até aqui, acabou. E não tem mais o que fazer. Mas Jesus nos encorajará a crer. Não tenha medo. Então somente creia. Não temas, somente creia. Diz aqui o versículo 38. E chegando Jesus à casa, viu o
alvoroço. É interessante, Jesus estava chegando na casa, em resposta à oração de Jairo, ao pedido de Jairo. E antes de Jesus chegar, ele viu, o versículo 38, o alvoroço dos que choravam e pranteavam muito. Jesus, ele vê o estado da minha, da sua, da nossa casa. Antes de Jesus chegar na casa, ele viu o alvoroço. Ele viu a confusão que estava ali naquela casa, as lágrimas que estavam sendo derramadas naquela casa. Ele vê as minhas, as suas, as nossas lágrimas. E ao entrar, Jesus disse o seguinte no versículo de número 40, a versículos anteriores. Ele disse assim, olha, a menina não está morta, mas dorme. E riram de Jesus. Riram do Senhor. Então Jesus deu uma ordem que saíssem todas as pessoas da casa e ficar somente o pai, a mãe da menina, Tiago, Pedro e João, os discípulos. E Jesus entra no quarto onde estava aquela menina morta. Interessante. Jesus entra e chega aonde está o nosso problema geográfico. Naquele caso, a menina que já estava morta estava dentro do quarto. Jesus chega aonde está o problema. E o texto diz aqui que ele, no versículo 41, e Jesus tomou aquela menina pela mão, aquele corpo pela mão, e disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Jesus disse para aquela menina, eu te mando, levanta-te. E o versículo 42 diz, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e então ficaram todos sobremaneira admirados. Diante da ordem de Jesus, a morte tem que obedecer. A menina que estava morta ressuscitou. Diante de uma ordem de Jesus, o mar se acalmou. Diante de uma ordem de Jesus, uma legião de demônios, Marcos 5, teve que sair embora. Diante da voz de Jesus, todo mal tem que sair, porque maior é a voz dele, maior é a palavra dele. E Jesus disse para aquela casa, disse para aquela menina, Talita cumi, menina, eu te mando, levanta-te. E a menina, para a glória de Deus, ela se levantou. E o nome do Senhor foi glorificado. Aí o versículo 43, Jesus disse, agora deem de comer a esta criança, deem de comer a esta menina. Alguém disse brincando que nesse texto Jesus se lembrou bem do crente, porque o crente, quando Deus opera um milagre, ele faz uma ação de graça, ele gosta de se alimentar, ele gosta de comer. Alguém tirou esse texto aqui para dizer, não se preocupe, na sua casa não vai ter velório, vai ter culto de ação de graça. Louvado seja Deus, o Senhor, ele opera. Amém? Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Amém, glória a Deus, que palavra abençoada, né? Que palavra abençoada que nos leva... Fica aí, viu, Alexandre? Fica aí, que tu ainda vai orar aqui também com a gente. Quero louvar a Deus pela sua vida, por esta palavra nessa manhã. A gente sabe que o tempo é bem curtinho, né? Nós só temos meia hora, mas você trouxe uma palavra para nós nessa manhã, uma palavra que nos leva a entender que Deus, ele continua fazendo milagres, ele continua operando maravilhas. Então é importante nós crermos, nós buscarmos a sua presença e viveremos, né, essa bondade de Deus para a nossa vida. Uma palavra que nos edifica, uma palavra que nos leva ao entendimento de que Deus, ele continua no controle de todas as coisas e que a última palavra não é do homem, mas a última palavra é do Senhor. Então, que os irmãos que estão aqui com a gente, né, que está com alguém enfermo, como a irmã Leidinha, né, o Ed Carlos está enfermo, né, a irmã Iraci, que o seu irmão está enfermo, está internado. Então, toma posse dessa palavra nessa manhã, né, recobra ânimo e creia que Deus é poderoso para mudar toda e qualquer circunstância. Amém? A irmã Regina está dizendo, glória a Deus, essa palavra é edificante, glória a Deus. Amém. Amém, amém. Então, nós vamos orar, né? Nós vamos orar. Eu vou pedir para o irmão Ed Carlos, ou melhor, para o irmão Alexandre, melhor dizendo, orar, né? Por Ed Carlos, orar também por Francisco, que está internado em Juazeiro da Bahia, né? Libera essa palavra aí de cura, de restauração. Orar também, né, por Walter, que nós oramos por ele aqui todos os dias. Orar pela irmã Irenice. Então, Alexandre, ora aí colocando essas vidas nas mãos do Senhor. Nós cremos que Jesus pode chegar até onde elas estão e pode curar, e o nome dele será
glorificado, como foi, continua sendo glorificado e foi glorificado nessa manhã por esse testemunho, né, ali da vida de Jairo, né, da filha de Jairo. Então, vou repetir, ora pela irmã, ora por Ed Carlos, ora por Francisco, ora por a irmã Irenice, ora pela irmã, por Etevalter, colocando essas vidas nas mãos do Senhor, e todos aqueles que porventura estejam com a gente aqui, que estejam enfermos. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu quero te apresentar, Pai, neste momento da vida de cada um desses teus servos, Pai, de Carlos, Pai, de cada um desses irmãos, dessas irmãs, Pai, que estão passando por um momento difícil, Pai. Verdade é que crises existem, momentos de luta, de adversidade, de enfermidade. A Bíblia diz que no mundo nós vamos passar por aflições, Pai. A tua palavra diz isso, Pai, mas também nós cremos que o teu poder é maravilhoso, que a tua palavra tem poder